Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Maria Santos. A nossa missão é compartilhar conhecimento a fim de estimular você a dar um passo de cada vez para alcançar saúde e um estilo de vida mais saudável, a fim de alcançar mais longevidade com qualidade de vida. Eu sou a Maria Santos, enfermeira, nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento, pós-graduada em promoção da saúde e qualidade de vida e mestranda em educação nas profissões de saúde pela PUC. Sou coordenadora do Instituto Maria Santos e apresentadora desse podcast educativo. E hoje a nossa convidada especial é a doutora Patrícia Amorim de Aguiar. Ela é endocrinologista, mestranda em educação nas profissões de saúde, professora de saúde coletiva e endocrinologia e metabologia na PUC. Seja muito bem-vinda. Olá. E muito obrigada por aceitar o nosso convite para tratarmos de um assunto tão relevante para milhões de pessoas, o Mês Azul. É verdade, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast educativo, é um prazer. E realmente o Novembro Azul, muitas vezes a gente lembra só da próstata, né? Mas o Novembro Azul também é um mês que é falado sobre diabetes, porque dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Então, o diabetes é uma doença que 50% das pessoas não sabem que tem. E isso porque é uma doença silenciosa, a pessoa muitas vezes não sente nada, não sabe, não vai atrás de um exame médico, não procura um atendimento e fica sem saber que está doente. E é uma doença que causa muitas complicações, né? Mais de 400 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. E isso gera um custo para a saúde pública imenso pelas complicações micro e macrovasculares. Microvascular seria a parte retinopatia diabética, né, cegueira, nefropatia, doença renal crônica, que seria hemodiálise, neuropatia, que é tão limitante, pessoas que acabam perdendo a sensibilidade dos pés, das mãos, e as complicações macrovasculares seriam o infarto, o AVC, amputações. Então, é uma doença que causa muitas limitações e a redução da qualidade de vida também. Então, Novembro Azul é justamente para estimular essa educação, esse autocuidado, esse conhecimento se você tem uma doença ou não, e já prevenir também aqueles que têm um perigo de ter. Isso mesmo, doutor. E segundo o Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Diabetes, existem duas condições que antecedem a maioria dos casos de diabetes. E eu gostaria de nós ampliarmos um pouquinho sobre isso, que é a resistência à insulina ou resistência insulínica e a pré-diabetes. E você poderia nos explicar o que acontece no organismo nessas duas situações e como que essas situações poderiam, né, se complicar e se tornar, será uma diabetes? Sim, além desses fatores, tem vários outros, né, que favorecem a doença do diabetes. Mas vamos conversar então sobre a resistência à insulina. A resistência à insulina, ela é mais comum na pessoa que está com sobrepeso e obesidade, mas ela também pode acontecer em pessoas com peso normal. Resistência, a gente tem que pensar em algo que não é que a insulina não existe. Ela existe, mas ela não está conseguindo exercer o papel dela. Então o pâncreas, vendo que o açúcar tá lá e era para estar dentro da célula, mas tá lá no sangue e era para estar dentro, e ele começa a produzir mais insulina, então gera uma hiperinsulinemia. É um excesso de insulina, mas não por falta, e sim porque as células não estão aceitando aquela insulina, elas estão bloqueando o efeito da insulina, né? E a insulina, ela é um hormônio anabólico, a gente precisa desse hormônio. O hormônio anabólico é aquilo que forma o nosso corpo, que dá massa pra gente, que dá força, que dá energia, porque a insulina, ela leva o açúcar para dentro da célula, e esse açúcar é essencial para a produção de energia do nosso corpo. E quando eu tô resistente, esse açúcar não entra onde ele tem que estar, fica circulando pelo sangue e causando essas complicações que a gente conversou. Então, antes mesmo, tem alguns estudos científicos que antes mesmo da pessoa ter o diagnóstico do diabetes, se ela já tem essa resistência, ela já pode estar tendo essas complicações micro e macrovasculares que a gente conversou.
na visão, no coração, na parte do rim e nos nervos, então já pode estar acontecendo isso, né? E uma coisa muito importante também, que eu comentei sobre o sobrepeso e obesidade, segundo o Vigitel, quase 60% das pessoas do Brasil estão com sobrepeso e obesidade. Então, é muita gente, né? O que favorece, porque a gordura visceral, que é aquela gordura abdominal, aquela circunferência abdominal aumentada, ela é um gerador de resistência à insulina. É uma coisa que atrapalha a insulina de agir, né? E essa resistência à insulina, ela leva a outras doenças também. Alteração do colesterol, hipertensão arterial, e aí junta tudo, é a síndrome metabólica. Síndrome metabólica, não sei se vocês sabem o que seria, mas eu vou explicar brevemente. A síndrome metabólica é quando a gente tem uma glicemia alterada, tem níveis aumentados de pressão alterada, né, pressão mais elevada, o LDL, que é o colesterol ruim, fica aumentado, e o HDL fica baixo, triglicérides fica alto, e você tem um aumento da circunferência abdominal. Então, se tiver uma fita métrica, o homem maior que 102 e a mulher maior que 88. Na altura do umbigo, na cicatriz umbilical, você pode estar medindo essa circunferência abdominal e saber se tem essa tendência aí para a síndrome metabólica, né? E essa síndrome metabólica, ela favorece todas essas doenças, então, também. Então, interessante você falando, doutora, tudo bem que nós estamos falando sobre diabetes, né, e pré-diabetes, resistência à insulina, mas a associação dessas alterações na glicemia, como ela se relaciona com outras patologias, né? Nós trabalhamos com obesidade, nós vemos, não é incomum a circunferência para mulher maior que 88, a circunferência maior que 102 para o homem, associado a hipertensão arterial, associado principalmente, o que nós vemos muito, doutora, nos exames laboratoriais, um HDL, que é o colesterol considerado colesterol bom, né? Ele baixo. Sim. É assim, eu posso falar de 70% dos meus pacientes, eles têm o HDL baixo e mais ainda o LDL, que é o ruim, alto. Alto. E sabe o que acontece? Também, segundo o Vigitel, a maior parte da população vive um sedentarismo. Então, a inatividade física, ela provoca essa baixa de HDL. Eu posso dizer até por experiência própria que nunca fui acima do peso, mas anteriormente, quando eu não praticava exercício, por conta da faculdade, residência médica, vida corrida, meu HDL era baixo. Agora que eu pratico exercício, meu HDL subiu. Então, eu estou contando de uma experiência pessoal, de como que o exercício físico ele pode mudar isso. E o HDL é o que protege a gente. É como se fosse o lixeirinho. Ele vai varrendo, ele vai limpando o nosso organismo do risco de tromboses, de aterosclerose, que é a gordura incrustada, digamos, nas artérias, e isso vai fechando o vaso sanguíneo, provocando o infarto, provocando o AVC, né? Que tem gente que fala derrame, mas o nome seria o acidente vascular também cerebral. E você falando, para ficar bem claro para os nossos ouvintes, é como você, quando lava, por exemplo, na sua pia, você lava muita gordura das panelas, vai lavando, o que acontece? Obstrui o encanamento. E nós não temos coisa diferente do que o nosso encanamento, nossas artérias, as artérias. A gordura também fica ali. Isso. E é o que você falou, vai incrustando. Igual a gordura na panela, sabe? Que fica difícil. Isso. Só que na panela você consegue tirar, né? E na nossa circulação, nós temos que ter alguns hábitos, algumas ações para que isso possa melhorar. Isso. E tem pessoas que se acomodam porque estão tomando rosuvastatina e outras estatinas que ajudam a baixar o colesterol ou algum medicamento que vai diminuir a glicemia e se esquece dos hábitos de vida, né? Do melhor estilo de vida. Então, por exemplo, o que a pessoa poderia fazer, por exemplo? Primeiro, eu acho que a gente pode ir para o diagnóstico, né? Primeira coisa, quais exames que a pessoa precisa fazer? Gente, nós estamos no mês azul, novembro. Se você não sabe, por exemplo, que você não é diabético, ou que não tem pré-diabetes, ou que não tem uma resistência à insulina, procure um clínico, um endocrinologista, para você fazer o seu diagnóstico. Porque quanto mais cedo, é o que a doutora falou, quanto mais cedo você descobrir ou fizer o diagnóstico, melhor vão ser os resultados.
né, doutora, quais exames que a pessoa deve chegar lá no, né, conversar com o seu médico ou procurar um endócrino para poder fazer esse diagnóstico? Já que tantas pessoas no mundo não sabem que tem essa doença. Sim, é interessante, antes de falar sobre o diagnóstico, que pré-diabetes é doença. Não existe pré-doença. Ou você já tem uma doença ou você não tem. Olha, interessante. Na verdade, o pré-diabetes ele já tem um fator de risco aumentado para doenças cardiovasculares. Ou seja, já tem uma alteração no seu corpo. Já causa danos. Exatamente. Eu estava num congresso há 2 semanas atrás e foi falado sobre isso. Muitas vezes o médico tem aquela inércia, fica esperando virar uma doença, esperando que o colesterol suba muito ou que a glicemia suba muito, mas naqueles níveis já está causando lesão. Então, quanto menor o LDL, que é o colesterol ruim, melhor. Quanto menor a glicemia, melhor. E não manter no limite, né, não manter no limite. Por falar em limite, então vamos falar do diagnóstico, né? A glicemia de jejum é um exame que a gente faz com 8 horas de jejum, pelo menos, tá? E é um exame que ajuda nesse diagnóstico. Então, para dizer que é pré-diabetes, ela tem que estar entre 100 a 125. Ou seja, antes de 100 a gente consideraria normal e após 126 a gente consideraria diabetes. Lembrando que para dizer que é diabetes tem que ter 2 exames alterados. Ou 2 glicemias de jejum alterada, ou a glicemia de jejum alterada e outros exames que a gente vai falar daqui a pouquinho alterados, tá bom? Então, o pré-diabetes é esse limite entre 100 e 125, tá? Existe também um outro exame que chama hemoglobina glicada. A hemoglobina é a célula vermelha do nosso corpo, é o que dá cor do nosso sangue. Ela carrega oxigênio. Mas quando a gente tem açúcar no nosso corpo, que a gente tem, esse açúcar ele gruda nessa hemoglobina, que aí a gente fala que é uma glicação. Ela tá glicada, ela tá grudada nessa hemoglobina e ela vai ficar circulando pelo seu corpo. O tempo médio da vida da hemácia, da hemoglobina, é de 90 a 120 dias. Isso dá então 3 a 4 meses, tá? Então, o que significa? Que aquele açúcar que grudou na sua hemoglobina há 3 meses atrás, ele ainda está circulando. 3 a 4 meses, né? E ele vai circulando até que aquela hemácia morra, perca o tempo de vida dela e outras vão se formando, né? Então, quando o médico solicita hemoglobina glicada, ele tá vendo o que aconteceu nos 3 a 4 meses anteriores à sua vida. Então não adianta pegar e fazer uma dieta, vou fazer uma dieta restritiva porque eu vou fazer o exame pro médico, eu quero que dê bom. Nossa, aí não pode fazer isso. Vou diminuir carboidrato, vou fazer uma dieta low carb, quase sem carboidrato para fazer o exame. Até a glicemia de jejum pode vir normal. E falsamente normal. Acontece isso com vários pacientes meus. O paciente vem com o exame que aparentemente está normal, mas na verdade é que ele fez uma bela de uma dieta uma semana antes. Só que a hemoglobina glicada, como é 3 a 4 meses, ela vai estar lá. Ela vai dizer a verdade sobre aquele período, tá? Então, a hemoglobina glicada, o valor normal é até 5,6. A partir de 5,7 até 6,4, a gente considera como pré-diabetes, tá? Que aí dá essa média aí de 100 a 125 circulando no seu sangue o tempo todo. A partir de 6,5, então já seria o diagnóstico de diabetes. Só que eu não faço sozinho. Por exemplo, tem só hemoglobina glicada de 6,5 eu já tenho diabetes? Não, tem que ter ou uma glicemia aleatória, em qualquer momento, de 200, acima de 200, associado a alguma poliúria. Poliúria é quando você faz muito xixi, polidipsia é quando você bebe muita água, associado a esses sintomas, emagrecimento, que é de diabetes, tá? Ou você tem 2 glicemias de jejum alterada, associada a uma hemoglobina glicada, alterada ou não. Isso pro diabetes. Então, pré-diabetes, vamos lá, retomando, né? O diagnóstico, glicemia de jejum entre 100 a 125 e hemoglobina glicada entre 5,7 a 6,4. Ainda existe o outro teste, que é o teste de tolerância oral à glicose. Vamos supor que o médico suspeite que você realmente possa ter o pré-diabetes. Mas a glicemia de jejum veio normal, a hemoglobina glicada também veio normal. Mas você está acima do peso, tem um histórico familiar de diabetes, o estilo de vida não está tão bom, e aí o médico pode pedir esse exame, que é o teste de tolerância oral à glicose. Esse exame, eles são 2 horas de duração. A pessoa chega em jejum e é colhida a glicemia de jejum. 8 horas de jejum.
e ela vai tomar, é como se fosse um suco, é uma dextrose, é um açúcar de 75 gramas. 75 gramas de dextrose, vai tomar aquele líquido bem açucarado e vai medir a glicemia ao longo dessas 2 horas. Se essa glicemia for menor que 140, ok, ele não tem diabetes nem pré-diabetes. Se ficar entre 140 e 199, ele tem um teste de tolerância oral à glicose alterado, ele tem um pré-diabetes. E se for maior que 200, aí já é diabetes mesmo, tá? Claro que associado aos outros testes que a gente já falou, que é glicemia de jejum, hemoglobina glicada, um só não quer dizer nada, mas tem que ser os 3 juntos para dar o diagnóstico de diabetes. Então, essa é uma forma da gente avaliar e reconhecer a doença do pré-diabetes, tá? Glicemia de jejum, hemoglobina glicada e o teste de tolerância oral à glicose. Também tem como a gente ver um excesso de insulina, que seria da resistência à insulina, né? Dosando insulina e dosando a glicemia ao mesmo tempo e vendo quanto de insulina que eu tenho para aquela quantidade de glicemia. E existe um cálculo que é feito, que é o OMA-IR, que é para ver essa resistência da insulina também. Então, é uma outra forma de ver se você tem essa tendência de estar resistindo à insulina do seu corpo. Interessante, doutora, que são exames simples, Sim. São realizados em laboratório e vai fazer o diagnóstico de uma situação que pode levar ao desenvolvimento de uma doença tão complexa, que acarreta quantos problemas que você falou, problemas de AVC, doenças cardiovasculares, amputações, problemas renais, não é mesmo? Sim. Segundo as diretrizes de obesidade, 25% dos pacientes com pré-diabetes, eles vão desenvolver a doença. Isso. Então, a prevenção, ela é fundamental. Então, esse mês azul tem um poder de evitar, né, a doença. E é num espaço pequeno, né? De 3 a 5 anos, 25% daquelas pessoas que tiveram diagnóstico de pré-diabetes vão desenvolver o diabetes. Então, meu querido e minha querida ouvinte do nosso podcast, está nas tuas mãos você fazer o diagnóstico correto para tratar em tempo. E doutora, o que levaria, por exemplo, eu sei que 50% vão manter-se pré-diabéticos, mas 25% vão reverter. Isso. O que esses 25% vão fazer para reverter essa doença? Ah, legal. Porque é ruim você ter um diagnóstico assim que fecha a sua vida. Ah, você tem pré-diabetes e pronto. Você vai ter diabetes e o seu fim é esse, né? Eu não costumo aceitar. Eu acredito que você, ouvinte, também não deva aceitar algo assim. O que eu posso fazer para mudar? Qual que é a minha parte, então, diante desse diagnóstico? A parte melhor que você pode fazer pela sua vida é a mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida inclui alimentação saudável, alimentação balanceada. Não adianta querer fazer dieta. Dieta é coisa que começa e tem fim. Não é isso, é uma reeducação, é uma mudança orientada por um profissional, um nutricionista que está aí para nos auxiliar, de repente até contar carboidratos, muitas vezes te ajudar a substituir. Porque você pode estar pensando assim, mas eu como só fruta. Mas tem excessos de frutas que também pode levar excesso de glicose. Então o nutricionista ele vai te orientar, falar assim, olha, essa fruta tem menor índice glicêmico, aquela tem maior, essa batata é melhor do que a outra, né? A batata doce, por exemplo, as fibras, né? Então o nutricionista ele auxilia o endocrinologista, né? O médico é o endocrinologista que é o especialista. Não que você não possa passar em outro. O médico clínico ele tem formação para fazer o primeiro atendimento, né? Ele tem essa condição. Mas se você quiser procurar o especialista, então é o endocrinologista. Associado ao endocrinologista, então temos o nutricionista, que vai te dar essas orientações das substituições, como mudar o estilo de vida e algo duradouro. Porque se a gente faz uma dieta muito restrita e não vai durar para a vida toda, quem que aguenta, né? Dizer tantos nãos. Então não é dizer não, é sim escolher o sim, escolher coisas melhores, coisas que vão te dar mais qualidade de vida, um alimento que vai ser saboroso, mas que também vai fazer bem pro seu corpo. É essa que é a ideia, né? E é interessante que foi feito um estudo que chama DPP. Esse estudo, muitos pacientes foram avaliados. E o que era? Eles tinham pré-diabetes e esses pacientes, eles
uma porcentagem deles ficou com a mudança do estilo de vida, que foi essa orientação nutricional, mas também física, tá? Esqueci de falar do educador físico, que é muito importante, né? Então, tiveram orientação da alimentação, do exercício de pelo menos 150 minutos por semana de exercício, e eles tiveram a orientação de aumentar a ingestão de fibras também, né? Redução de carboidratos simples. Alimentos muito refinados hoje, no consumo de muitos alimentos refinados, né, doutora? É a coisa mais prática, né? Isso. É aquela coisa assim, desembale menos, né? Isso. E descasque mais. Descasque mais, é uma frase conhecida, mas muito importante. E então, esses pacientes, eles foram acompanhados, eles tinham pré-diabetes. E outros pacientes receberam placebo. Placebo é uma medicação que não tem nenhum princípio ativo. E outros pacientes receberam metformina, tá? No final do estudo, quem reverteu, quem melhorou do pré-diabetes, a maior porcentagem foi os que mudaram o estilo de vida. Estilo de vida. Foi melhor do que com a medicação, tá? Então eu tenho muitos pacientes que não querem dar esse caminho. É o caminho estreito, né? É um caminho um pouco mais difícil a mudança, porque ninguém quer mudar, mas é o caminho mais recompensador. Muitas vezes eles se apoiam só na medicação. Mas eu quero uma medicação, porque tomar um remédio talvez seja mais fácil, mas não é tão efetivo quanto a mudança do estilo de vida. É claro que a gente vai ter algumas situações que o paciente fez a mudança do estilo de vida e ainda permanece com risco, nós associamos a medicação, né? Uhum. Pode ser a metformina, que tem estudos com ela, tem estudos com a liraglutida. A liraglutida é uma medicação que auxilia na perda de peso, é injetável, né? Uma medicação para obesidade e ela auxilia também. Uma porcentagem alta dos pacientes que utilizam essa medicação não evoluem para diabetes. Existe o Orlistat também, que também é uma medicação utilizada na obesidade e também diminui o risco de diabetes. E a pioglitazona, que também é um remédio que atua na resistência à insulina. Então, a metformina, a pioglitazona, elas atuam na resistência à insulina. E essas pessoas, então, podem ter a chance de não evoluir para o diabetes, tá? Fantástico, doutora Patrícia. Como que você que está nos ouvindo não precisa ser sentenciado? Eu gostei muito do tema, vou ter diabetes. Não, você tem recursos e muitas vezes depende de você mesmo. Primeira coisa, o diagnóstico, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Primeira coisa, fazer o diagnóstico, fazer os exames, não deixe para amanhã. Você sabe, doutora, que tem muitos pacientes que... Eu tenho pacientes que eu recebo no meu consultório que falam assim, tem 2 anos que eu fui na endócrina, ela falou que eu tinha pré-diabetes. Mas eu tomei um remédio, tomei 3 meses, depois eu parei. Mas faz 2 anos já. Então, o que acontece? Aí eles chegam aqui com uma hemoglobina glicada já de 6,5. Quer dizer, eles se tornaram diabéticos. Por quê? Porque não houve esse cuidado antecipado. E muitas vezes eles não dão que o verdadeiro significado, o verdadeiro valor para esses exames, porque não entende. Então, eu acho que hoje você tirou todas as suas dúvidas aqui em relação aos exames que precisam ser realizados, o diagnóstico correto e fazer o tratamento. Não é um tratamento imediato. A mudança do estilo de vida também não é algo, pensa bem, a pessoa que é sedentária, eu sei que ela vai ter que se programar para fazer, e se ela estiver associada à hipertensão e obesidade, doutora, ela vai precisar de uma avaliação cardiovascular. Sim. Não é sair fazendo exercício como se nunca, né? A pessoa que nunca fez, começa a fazer o exercício. Então ela precisa ser avaliada. Por quê? Vamos supor, ela, como você disse, doutora, ela tem o pré-diabetes, já vão causando algumas doenças cardiovasculares. Sim. Ela pode ter desenvolvido, começa a fazer atividade física e tem um problema e não sabe. Então, fazer o diagnóstico correto, procurar um educador físico, a nutricionista, nós estamos aqui à disposição, a doutora também está à disposição. Sim. A doutora Patrícia atende em Sorocaba, pode falar, doutora, onde você atende e com certeza você vai ser bem atendido, tanto aqui no Instituto quanto pela doutora Patrícia. Aonde você atende, doutora? Eu atendo no consultório da Medicor, que fica na Avenida Pereira Inácio, e atendo na Washington Luiz também, na Smart Care,
que pode estar falando no WhatsApp, né, no Instagram tem, e pode estar agendando sua consulta. Estou à disposição também para auxiliar, tirar qualquer dúvida em relação a isso. Então, olha, é muito importante, você vai lá no consultório, conversa com a doutora Patrícia, depois liga para nós aqui no Instituto, agenda sua consulta, nós vamos te orientar em relação aos alimentos de baixo índice glicêmico, que ela comentou. O que é um alimento de baixo índice glicêmico? Que não vai de uma velocidade tão rápida aumentar o sangue, aumentar a glicose no seu sangue. Então você vai com certeza ter uma melhor qualidade de vida, prevenir a diabetes, uma doença que é tão fatal quando não é bem tratada, né? Certo, doutora? Tem mais alguma palavrinha que você gostaria de deixar recado para os nossos ouvintes? Sempre prevenção é o melhor remédio. Não deixe para depois o que a gente pode fazer hoje. Vou esperar ter diabetes, vou esperar realmente ter uma alteração para daí começar. Não importa, se você não tem pré-diabetes, que bom, se não tem diabetes, que ótimo, melhor ainda. Mas vamos começar a mudança do estilo de vida hoje, com uma alimentação mais balanceada, com qualidade, com exercício físico, com cuidado da mente, cuidado do corpo. Nós somos um todo, nós somos corpo, mente, espírito, social, emocional, então precisamos de estar com todas as áreas da nossa vida em equilíbrio para ter uma vida com qualidade, mais anos aí vividos bem. Com qualidade, né? Com qualidade. E nós estamos aqui para segurar a sua mão, para te ajudar nesse processo. Você sabe, doutora, só para complementar, uma coisa muito importante, existem inúmeros estudos mostrando que o uso de carnes processadas, alimentos processados que a gente vê, pessoas fitness, né, presuntos, aqueles alimentos processados, eles levam ao desenvolvimento do diabetes. Então, além de tudo isso que a doutora falou, né, intervenção no estilo de vida, vamos repetir, quanto mais repetirmos, melhor aprendemos. Melhorar o estilo de vida, um plano de alimentação com equilíbrio, consumo de carboidratos complexos, né, mais integrais do que refinados, reduzir o consumo de gorduras, porque o diabético às vezes pensa que é só diminuir açúcar e carboidrato. As gorduras né, as gorduras e os refinados industrializados, a prescrição de um exercício adequado com uma avaliação cardiovascular, certo? Prática de atividade física e também o monitoramento médico. Muitas pessoas fazem os exames, eu acompanho mais de 13 anos pessoas e eu sei, pessoas fazem os exames e às vezes não vão nem buscar o resultado, às vezes buscam, doutor, e colocam numa gaveta e não fazem o diagnóstico, às vezes elas leem. As pessoas que não têm conhecimento, o leigo, ele lê os exames, ele olha na referência, mas não sabe a relação que os exames têm entre eles. Isso. Então é importante você pegar esse exame, levar para um profissional. A doutora Patrícia vai estar esperando você, eu também aqui, para nós ajudarmos você ou um outro profissional aí na sua cidade, eu não sei de onde você está ouvindo esse podcast, procurar ajuda. Então, doutora, muitíssimo obrigada, foi maravilhosa na explicação. E eu tenho certeza que vai ajudar pessoas a saírem desse desconhecimento, né? A pessoa que o conhecimento não muda o comportamento, mas com atitude a pessoa tem os benefícios. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer e podem contar sempre comigo. Muito obrigada, espero você no próximo podcast do Instituto Maria Santos. Nós temos aqui a missão de levar saúde para você, para que você de um passo de cada vez, você possa alcançar um estilo de vida mais saudável e qualidade de vida, longevidade. Um abraço e até o próximo podcast.